Olá, eu sou Edna Ferreira, sou estudante de farmácia da UFBA e hoje vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a cromatografia, como parte de uma atividade da disciplina Química Orgânica Experimental, sob a orientação do professor Paulo Ribeiro. Quais são os objetivos desse pré-lab? Conhecer os fundamentos da técnica de cromatografia em coluna e cromatografia em camada delgada. Utilizar a técnica de cromatografia em camada delgada para identificar os compostos presentes numa mistura. Determinar índice de retenção para uma série de amostras e relacionar esses valores com a polaridade das mesmas. Conhecer os métodos utilizados para a visualização de diferentes amostras em cromatografia em camada delgada. Uma breve introdução sobre a cromatografia é que ela é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura. Essa técnica ela vai se destacar devido à facilidade em efetuar a separação, identificação e quantificação das espécies químicas por si mesma ou, quando não possível, em conjunto com outras técnicas instrumentais de análise. Também é realizada através da distribuição desses componentes entre duas fases que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária, chamada de fase estacionária, e a outra se move através dela, que é chamada de fase móvel. Durante a passagem da fase móvel sobre a fase estacionária, os componentes da mistura são distribuídos entre as duas fases, de tal forma que cada um dos componentes é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferenciais desses componentes, ou seja, os componentes da amostra em diferentes velocidades ao passarem pela fase estacionária. Isso se deve às interações intermoleculares que existem e que são características de cada componente da amostra, como interações de formação de sais, coordenação, ligações de hidrogênio, de polo e de polo induzido. O pré-lab de hoje ele está baseado na cromatografia em camada delgada, ou popularmente conhecido como CCD, que vai consistir na separação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, onde a fase móvel, que é a fase líquida, ela vai migrar sobre a camada delgada de adsorvente, retida em superfície plana, chamada fase estacionária, que é a sólida, e esse processo está fundamentado no fenômeno de adsorção. Atenção, não confundir absorção com adsorção. A absorção é quando a substância se infiltra na outra. Já a adsorção é apenas um contato superficial. A metodologia do CCD é que serão analisados e identificados os componentes coloridos, comparando-os com os padrões. E ainda será estudado o efeito do solvente no valor do RF, que é o valor de retenção. Que esse valor de retenção vai se dar por DC, que é a distância percorrida pelo composto da mistura, ou analito, sobre a distância percorrida pelo eluente. E isso deve ser confirmado. Muitas das vezes, esse fator de retenção, ele não, algumas vezes ele não é exato. Por ele não ser exato, ele precisa ser confirmado por outras técnicas. O valor ideal de um RF está entre 0,4 e 0,6. E existem alguns parâmetros, algumas condições que precisam ser especificadas, como parâmetros constantes, de solvente ou mistura de solvente, a fase estacionária, as condições de ambiente, como temperatura, e a espessura da camada e quantidade da amostra aplicada. A parte experimental, o fluxograma, existem algumas etapas para a confecção, para o preparo desse experimento. Primeiro, preparação das amostras e placas. Fazer pontos com lápis na placa cromatográfica para determinar onde serão aplicadas essas amostras. Após, adicionar aproximadamente 0,5 ml de clorofórmio em cada frasco para diluir. Caso seja necessário, adicionar uma gota de metanol. Aplicar as amostras diluídas com microtubo capilar ou micropipeta
numa distância de 1 centímetro da base inferior da placa. Segunda etapa, preparação da câmara cromatográfica. Colocar 3 ml do eluente ou solvente em um becker ou câmara cromatográfica. Fechar a câmara com a tampa de vidro e adicionar um pedaço de papel filtro, que isso vai facilitar a vaporização. Terceira etapa será a eluição da placa. Coloca com a pinça a placa com a amostra na câmara. Lembrar sempre que os pontos de aplicação devem estar voltados para baixo. Quarta etapa será a obtenção do DS, que é a distância percorrida pelo eluente. Observar a ascensão do eluente ou solvente na placa cromatográfica. Interromper essa eluição antes que o solvente alcance o limite superior da camada de sílica gel. Essa parte é bastante importante, essa observação, porque caso esse solvente ultrapasse o limite, esse DS ele não será correto. Quinta etapa será a obtenção do DC, que é a distância percorrida pelo composto, que marca com lápis até onde o solvente alcançou na placa. E observar a presença de manchas coloridas a olho nu e circular com lápis. A sexta etapa é a revelação. Caso essas manchas não apresentem coloração, se faz uma revelação com luz ultravioleta de 254 e ou 366 nanômetros em uma câmara de iodo, circulando essas manchas presentes. A sétima etapa, determinação dos valores de RF, ou fator de retenção, que vai calcular esses valores de RF para cada componente da mistura. E após calcular esses valores, vai comparar e tentar associar esses valores com a polaridade de cada substância. Aqui eu trago para vocês tudo o que eu falei, de forma mais resumida e visual, sobre cada etapa. E quais são os resultados esperados? Qual composto é mais polar? Será aquele que for mais adsorvido, ou seja, aquele que ficar mais retido na fase estacionária. Qual é o composto menos polar? Será aquele que for mais facilmente eluído, ou seja, aquele que mais se distanciar da fase estacionária. Lembrando que a nossa fase estacionária ela é polar. Ela é geralmente de sílica gel, onde tem as interações de silanóis, as ligações silanóis, ou então de óxido de alumínio. E quais são os componentes, quais são os solventes que não retiraram a amostra da base? Serão aqueles solventes apolares. E quais são os solventes que fazem as amostras subirem alto na CCD? Serão justamente solventes mais polares, porque eles eluem melhor todas as substâncias. E quais os compostos que precisam de revelador de iodo e por quê? Serão aqueles compostos incolores, que na verdade não podem ser vistos a olho nu. E por que isso? Porque o iodo ele vai reagir com muitos compostos orgânicos e vai formar complexo, que vai levar a algumas manchas amarelas ou marrons. E daí vai dar para ser melhor visualizado e comparado. Aqui estão minhas referências. Obrigada pela atenção.